Olá, meus amigos, acho que nós entramos aqui. O Instagram tá meio me deixando de castigo. Olá, boa noite, boa noite, boa noite. Já estava com saudade aqui das nossas lives. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos entrando, já estava com saudade aqui das nossas lives. Deixa eu colocar aqui o nosso tema que a Carlin me ensinou hoje. Compartilhem a live, amigos, mandem. Agora deixa eu ver aqui. Bora ver se ele vai ficar. Não vai, Carlin. Meu celular não. Tô fixando o dedinho nele aqui. Não aparece o fixar comentário, tá? Tentar de novo aqui. Acordos na audiência trabalhista. Sempre aquela dúvida para saber se é bom um acordo, se não é. Não tá fixando. Olá, Valquíria, seja bem-vinda. Amigos, coloquem os coraçõezinhos aí pra gente falar aqui, que a gente vai falar hoje sobre acordo. Manu, seja bem-vinda. Eu tô aqui nesse dilema de fixar esse tema, porque simplesmente o Instagram não gosta que eu fixe o tema. Tô fazendo aqui igual a Carlin me ensinou. Tá aí, ó, postei, aí seguro o dedinho em cima dele. Nada acontece. Grande Marco Aurélio Choi, bem-vindo, meu amigo. Nossa, eu já tava com saudade aqui dessas lives. Eu já segurei, amiga, deixa eu te explicar, amiga. Eu já fiz o que você falou. Já fiz, vou fazer de novo, para você não dizer que eu estou fazendo errado. Acordo na audiência trabalhista. Ó, publica, clica o dedinho em cima dele, esperando aparecer. Não aparece nada, 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 nada. Às vezes eu consigo fixar ele aqui dentro do quadradinho mesmo. Mas só que é só quando o Instagram quer. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos chegando. Nossa, gente, sério, eu já estava com saudade dessas lives. Olha, vou falar pra vocês. O pessoal me disse que já estava com saudade das lives das 7 da manhã. Doutora Débora Laredo Chesini, seja bem-vinda. Doutora Juliana, vamos entrar. Amigos, coloquem os corações pro Instagram saber que nós já estamos aqui. O Instagram não deixou por fixar aqui o comentário, mas não tem problema, porque ele nunca deixa mesmo. Coloquem os corações pro Instagram comunicar todo mundo que a gente já começou por aqui. Usem a setinha que parece esse aviãozinho aí para mandar pro colega que você sabe que precisa dessa live e ele está lá fazendo outra coisa. Vamos chamar os coleguinhas para virem aqui assistir nossa live. Peraí que meu negócio aqui tá caindo. Amo trabalhista, então simbora. Simbora. Juliana, tu tá advogando trabalhista também? Tu tá em que área? Gente, tava com saudade de vocês, eu quero bater papo. Trabalhista também, bacana. Grande Roberta, vamos entrando, meus amigos. Deixa eu colocar aqui. Peraí, deixa eu colocar aqui para ver se aparece a lousa. Tá vendo? Tá aparecendo o quadro aí para vocês? Vamos lá, que hoje a gente vai pro quadro. Ju, trabalhista. Ju, tu tem dificuldade de fazer acordos? Quando começa a audiência? Ai, gente, quero bater papo. Falem comigo. A gente fica muito nessa dúvida, né? Amigos, olha só, eu decidi fazer esse tema hoje. Tá? Oh, obrigada! Tava com muita saudade de vocês, esse é o maior motivo, né? Faz muito tempo que eu não faço live aqui. E assim, eu tenho recebido muitas mensagens de colega pedindo socorro nessa área. Sabe, existe aquela dúvida, quando a gente... Isso aí tanto faz se a gente tá pela empresa, se a gente tá pelo trabalhador. Existe muito aquela dúvida sobre se eu deixo ou não, vou ou não fechar o acordo, que proposta que eu faço, aquilo ali fica engasgando a gente. Alexandra! Grande Mônica Vanzin!
Só gente boa aqui hoje. Bora lá, galera. Bom, tem muita gente nova por aqui. Essa live vai ficar gravada depois. Então eu vou me apresentar. Eu sou a Aline Laredo, sou advogada, atuo na área trabalhista. Sou criadora do Cafeína Jurídica. A gente tá com a nossa turma online aqui, nossas cafeinadas aqui online. Mônica, Alexandra, Carlen, não sei se tem mais alguém aqui. A Valquíria já tinha entrado aqui também. E assim, eu tenho interesse em trazer temas aqui que resolvam o problema de vocês. Então, o que eu vi? Eu vi a necessidade, eu vejo colegas em dúvida, em sala de audiência, isso fica muito nítido. Às vezes a empresa quer fazer uma proposta e o advogado simplesmente fica ali igual siri em lata e não sabe que proposta fazer. Eu já passei muito por isso, muito mesmo. Eu ficava ali na sala de audiência, assim, muito curiosa. Eu ficava pensando... Ai, meu Deus, será que eu faço essa proposta? Mas e se eu ganhar mais na sentença? Para mim, a sentença era tipo assim, Oi, Tati, seja bem-vinda, grande Tatiana Dias. A sentença, assim, para mim, era como se fosse uma bola de cristal. Eu pensava que não tinha como eu saber o que viria ali naquela sentença. Então, se eu estava em dúvida, eu deixava o meu cliente muito mais em dúvida. E isso me impossibilitava de poder tanto fazer um acordo com segurança, quando eu estava pela empresa, como em aceitar um acordo com segurança. E sabe o que eu vejo muito em sala de audiência? Advogado em dúvida, sabe? Por exemplo, se eu estou pela empresa e do outro lado da mesa tem o reclamante, o advogado dele, muitas vezes eu vejo o advogado simplesmente virar para o cliente dele, por exemplo, eu faço uma proposta, igual, olha, doutor, a gente pode pagar 15 mil. Eu vejo o advogado virar para o cliente dele e dizer assim, e aí? Aí o cliente dele vira, veja aí, doutor. Aí ele vira de volta, decida aí, o senhor que sabe. Gente, não é o cliente que sabe. O advogado, ele tá ali para fazer a orientação técnica daquele caso. É para isso que o cliente quer que ele esteja ali. O cliente não pode ficar solto naquela mesa de audiência. Isso tanto para reclamada como para reclamante. Muitas vezes a empresa chega... e diz assim, doutora, o que a senhora acha que seria aí uma boa proposta de acordo viável pra gente? E o advogado fica simplesmente perdido, porque ele não tem ideia. Outra coisa são advogados que já me disseram que não tem segurança de fazer ou aceitar acordo e preferem uma sentença, porque aí seria mais seguro vir da sentença. Quer dizer, ele não tem que se explicar muito pro cliente dele, basta ele dizer, olha... a sentença disse isso e é o que o juiz acha, e se a gente não gostar, a gente pode recorrer. Mas aí vocês perdem a grande oportunidade do acordo. O acordo, ele pode ser uma grande oportunidade. E depois de estudar muito mediação, postura corporal, técnicas de negociação, a gente sabe que num bom acordo as duas partes saem incomodadas. Se uma das partes sair muito confortável, o acordo não foi um acordo totalmente equilibrado. Isso é importante, tá? Então a gente tem que entender que um acordo deixa as duas partes um pouco incomodadas. Isso é importante, tá bom? Por quê? Porque tem muito advogado de reclamante que ele pede 68 mil na petição inicial. Doutor, se eu tenho uma proposta? Tenho. Tá aí. Tá aí aonde? Ele quer dizer que a proposta dele é a petição inicial. Então, não, isso não é uma proposta de acordo. Ele quer uma sentença. Então, né, é melhor ele dizer, olha, eu não tenho proposta de acordo, o reclamante não tem interesse nenhum em acordar. E o acordo, ele tem muitas facetas. Ele tem, pra gente chegar lá, no mérito mesmo, no quanto que a gente vai colocar ali, existe um laço de confiança que é desenvolvido com o cliente, porque senão a gente não consegue convencer o cliente que aquele é a melhor proposta. Existe um laço de fidelidade, onde o cliente realmente deposita nas suas mãos aquela decisão. E existe também uma parte técnica, quer dizer, não é milagre que tem ali, tem uma parte técnica. E é nessa parte técnica que eu quero falar para vocês. Porque o que eu vejo aí é muito advogado em dúvida. Outra dúvida que eu recebi também foi nesse sentido. A gente nunca sabe qual é o melhor valor do acordo. E dá para saber. Lógico, né? Poderia sempre ser melhor? Poderia. Mas o melhor do que isso seria as duas partes ganharem integralmente a causa. Isso a gente sabe que é impossível. A sentença sempre vai puxar ou para lá ou para cá.
Outra coisa também que eu já ouvi, é impossível a gente fazer acordo porque a gente nunca sabe o que vem de custas. Não, dá para também fazer uma simulação, pelo menos uma ideia do que será de custas. E outra coisa, em sala de audiência também dá para solicitar ao conciliador que já deixa aquilo ali por extenso. Eu vou dar alguns exemplos para vocês hoje. Combinado? Quem tá aí é da área trabalhista, falem comigo. Doutora Valdelina chegou, Danilo, Flávia, quem mais que tá ali? Alexandra. Amigos, falem pra mim, quem é aí da área trabalhista, bota uma mãozinha. Só pra eu saber aqui como é que tá o nosso público. Peterson, falei certo? Peterson, Moura. Quem aí é da área trabalhista? Como é que vocês se sentem em sala de audiência para fazer um acordo? Gostam de fazer acordo? Não gostam? Dani, trabalhista, Danilo, trabalhista. Como é que é a sensação de vocês em relação ao acordo? Ale, trabalhista, vambora, que aqui aí todo mundo junto. Qual é a sensação de vocês no acordo? Manu, bacana? Vocês ficam confortável na hora de fazer acordo? Ah, não, melhor realmente esperar a sentença. Como é que é isso? Grande Marcos, meu grande amigo. Aliás, tô te devendo uma ligação, né? Breno, grande Breno. Saudade de você, hein, Breno? Breno posta foto na piscina. A quarentena do Breno é na piscina. Galera trabalhista, então bora lá. Meus amigos, o seguinte. Existe algo na advocacia que ela é o number one, tá? A gente não pode esquecer aqui. Number one na advocacia. A Flávia disse que fica confortável. Ótimo, amiga. Então já vai me ajudando aqui com as dicas pra gente fazer todo mundo aqui entender como é que a gente consegue fazer um acordo com segurança, tá? Vamos lá. Dica número 1. Você tem que desenvolver a habilidade de ter segurança com o seu cliente. Como é que você faz isso? Quando você sabe o que está fazendo. É muito importante. Flávia, eu quero sentir as partes a depender do lado que esteja. Dani, acho que os juízes muitas vezes forçam o acordo, praticamente sentenciam antecipadamente para votar o acordo. Acontece. Grande Viviane, seja bem-vinda. Faço muito reclamado, eu também, Flávia. O primeiro acordo foi tenso, mas deu certo. Graças a Deus. Tudo que é primeiro é tenso. Aliás, eu estava falando isso no Cafeína outro dia, né? Tudo que a gente faz por primeiro é horrível. Então o pessoal pensa, nossa, será que a minha primeira live vai ser horrível? Vai ser horrível a tua primeira live. Será que o meu primeiro vídeo vai ser horrível? Vai ser medonho. Será que a minha primeira... Geralmente é horrível a tua primeira audiência. Então faz logo. Te livra do primeiro. Faz logo o segundo, terceiro, quarto, que aí vai ficar bom. Tá bom? Ai, gente, que saudade que eu tô de sala de audiência. Meu Deus do céu, chega a me arrepia. Eu adoro sala de audiência, tá? Adoro. Até os problemas da sala de audiência eu adoro. Bora lá. Primeira coisa que um advogado tem que desenvolver com o cliente dele se chama confiança. Não existe um trabalho que a gente possa desenvolver com segurança sem ter a palavra confiança. Eu tenho pavor de mensagenzinha de cliente, de piadinha, de palavrinhas mal colocadas, se eu desconfiar que o cliente achar que eu tô roubando, que eu tô enganando. Ah, gente, aí encerrou. Eu não quero mais brincar. Não me interessa se ele quer, se ele tem hábito. Eu não quero. Meus clientes e meus processos funcionam do jeito que eu ordeno e não o cliente. Lógico, existe uma relação de respeito, exige, mas eu sei o que eu tô fazendo. Se ele me contratou, e aí vai depender de nicho, vai depender de como você faz sua postura, de qual cliente você atrai. Gente, tem milhões de tipos de cliente, tá? Eu vejo aí que a advocacia em massa, por exemplo, quem faz contencioso em massa, dificilmente você consegue desenvolver esse laço de confiança com o cliente, porque ele meio que preenche uma ficha que vai para um sistema que gera uma reclamatória que por rodízio, por sorteio, por pauta, é um advogado que vai naquele dia e se ele ligar para o escritório é outro que atende. Esse é um sistema, tá? É a opção de cada um. Mas é mais difícil desenvolver confiança nesse sistema. Eu trabalho num sistema que eu trabalho a confiança direto com o cliente. Então, se eu disser que é A, é A, é B, é B. E lógico, eu estou explicando todos os prós e contras para aquele cliente. Então, a gente tem que ter essa segurança do cliente estar com você, dele dizer, doutor, o que a senhora achar que for melhor aqui pro meu caso, esse é o terreno tranquilo da gente trabalhar, tá bom?
Pior quando o preposto quer ser mais advogado que o advogado contratado. Verdade. Mas isso aí tudo a gente consegue podar, tá? A gente tem que também saber o que a gente está fazendo ali. Já peguei muito preposto querendo se fazer às vezes, eu coloco ele no lugar dele e eu fico no meu lugar, cada macaco no seu galho. Ele tem a função dele lá extremamente importante, eu tenho a minha. E quem manda na empresa é o dono, tá? Então, quer dizer, tudo na advocacia é um sistema. É impossível a gente falar de acordo se a gente não falar de cliente, se a gente não falar de atendimento, se a gente não falar de segurança. Mas o tempo aqui é curto e eu vou focar aqui no que eu prometi para vocês, tá? Existem técnicas para a gente desenvolver a confiança com o cliente. E a primeira delas é você saber exatamente o que você está fazendo. Você tem dúvidas sobre o que você está fazendo? Porque se você tiver, o cliente vai ter também. Porque isso é visível, parece que a dúvida ela é vibracional. Todo mundo da sala sabe que você está em dúvida. E tem maneiras também de você ter um backup de segurança. Não precisa encarar a dúvida e ficar perdendo dinheiro, perdendo tempo toda hora, tá bom? O segundo ponto, primeiro, confiança que o cliente você tem que desenvolver com você, tá? O segundo step aqui é transparência. Você tem que ser muito transparente com o cliente desde o atendimento. Você tem que dizer para o cliente, olha, aqui em causas parecidas com a sua, geralmente o tribunal, primeira instância tem decidido nesse sentido, segunda instância tem decidido nesse sentido. Se formos até o TST, normalmente a reforma acontece no outro sentido, ok? Por quê? Porque trilhar esse caminho na cabeça do reclamante, esse passo a passo, é muito importante para ele saber o que ele está ganhando ou o que ele está perdendo. Ou seja, se o acordo for feito nessa fase aqui, ele economizou todo esse tempo. Valeria a pena financeiramente esperar esse tempo? É esse cálculo que a gente vai fazer. É isso aí que você tem que explicar para o cliente, tá? Porque na cabeça dele é assim, você fez uma petição de 65 mil reais. Aí você lá na aula da audiência, a empresa diz assim, eu vou pagar 3. Aí o teu advogado diz aí, decida aí. Quer dizer, ele quer 3 mil. Quem é que não quer 3 mil? Verba alimentar, eles estão precisando. Só que na cabeça dele pode ser que ele entenda que é 3 mil agora e quando acabar esses 3 mil ele volta lá no teu escritório. Ou que é 3 mil só ali naquela audiência, mas que depois o juiz vai dar tudo para ele. Muitas vezes na cabeça do reclamante, aquela petição inicial é um cheque. Tá? É um cheque que a empresa tem que pagar, porque a justiça disse que ele tem que ganhar tanto. Então isso tem que ficar muito claro, isso se chama transparência. Eu perco o caso, para mim não é nem um caso, né? Eu perco o cliente, mas eu não abro mão da transparência. O cliente sabe exatamente o que está acontecendo em todas as fases do processo. Eu já até adianto, a gente vai entrar na sala, a gente vai fazer isso e aquilo, esse juiz é isso e aquilo, o juiz é calmo, o juiz é agitado, o juiz vai fazer essas perguntas, tá bom? Transparência com o cliente, ou seja, tem que dizer para ele, olha, esse acordo aqui a gente vai levar em consideração que a empresa está bem das pernas hoje, pode ser que daqui a 2 ou 3 anos, que é o tempo que a gente vai levar para recorrer, ela não esteja mais, porque o mercado dela está sendo substituído, alguma coisa, tá? Depois, o terceiro, você tem que ter clareza. Aqui, a gente tem que matar o juridiquês. Juridiquês, ó, zero juridiquês. Aqui tem que falar o português muito claro. Aqui nós temos que ter clareza com o nosso cliente. Claro, no bom português. Olha, seu fulano, a gente fechando esse acordo aqui, não existe mais os 65 mil que nós pedimos. Ah, doutora, mas e todos os contra-cheques que eu lhe mandei não vão ser nem vistos pelo juiz. O processo vai encerrar aqui.
Ah, mas e aí o meu FGTS? Tá tudo aqui dentro, não tem mais nada por fora. Morreu o processo, morreu petição, acabou. Nunca mais o senhor vai poder, nem comigo, nem com outro advogado, que ainda tem isso. Às vezes eles acham que ele ganhou 3 mil com você, e aí ele vai poder procurar outro advogado para receber o resto. Eles acham que a gente não conversa, que não tem nada lá no sistema. Tá? Então, essa clareza, matar esse juridiquês é essencial. E agora, a gente vai aqui analisar as situações. Bora lá? Como é que a gente pode fazer para a gente saber se aquele acordo é vantajoso ou não? Ou se você está pela empresa, a empresa te pergunta... Doutora, o que a senhora acha que eu devo fazer de proposta de acordo? Vamos lá. Vou dar um exemplo 1 para vocês aqui, ó. Exemplo 1. Aqui a gente vai analisar algo que se chama ônus da prova. Se alguém estiver anotando, anotem isso, porque é muito importante, tá? A gente vai pegar e analisar o ônus da prova e a gente vai somar o ônus da prova a uma análise de risco. Anotaram? Então, a gente vai pegar o ônus da prova. Ônus da prova é aquela questão de quem tem que provar o quê, tá? Isso aí vocês têm que estudar e têm que aprender. Ônus da prova, dá um Google, abre livro aí, direito de trabalho, processo de trabalho, vamos estudar ônus da prova. Por quê? Porque na teoria do ônus da prova, e tem também a inversão do ônus da prova, tá? Só que tudo tem que estar estudado. Vocês vão ver a quantidade de matéria que tem sobre isso aqui. Aqui no ônus da prova, vai estar lá dizendo que, por exemplo, hora extra. O reclamante quer provar hora extra. Pela teoria do ônus da prova, quem tem que provar que houve a hora extra aqui, vamos dizer aqui uma empresa que tenha menos de 20 empregados, tá? Menos de 20 empregados, a empresa não tem obrigação de ter o cartão de ponto. Esse exemplo é até complicado, eu ia deixar por último, mas bora lá. E aí o empregado, ele tá pedindo 100 horas extras, tá? E aí tá lá na minha petição inicial, né? Eu tô pela empresa. 100 horas extras. Ele trabalhava, vamos dizer assim, num turno noturno. Ele pediu aqui 100 horas extras. 100 horas extras. Sei lá, ele tá pedindo aqui... Meu filho. Oi, meu filho, eu tô ocupada. O que você quer? Tu ia ficar surpresa em me ver. Tá. Não sei. Estão ouvindo? O que você quer, amor? Tô gravando, ele quer entrar. Ele quer entrar? Vocês querem ver ele? Olha só. Vamos dizer aqui que ele tem 100 horas extras. Você quer entrar, amor? Não, ele só vem bater. Peraí que ele quer dar oi. Você quer dar oi? Vem dar oi. Pensei que tu ia ficar surpresa em me ver. Oi, pessoal, tudo bem? Dá oi pro pessoal. Oi. Oi, pessoal, tudo bem? Pronto, tchau. Hoje pensei que tu ia ficar surpresa me ver. Já fiquei. Fecha a porta. Pode fechar aí, fecha aí. Olha só, aqui, ele pediu 100 horas extras. O Aleph tem uns fãs aqui. Gente, outro dia eu tava numa reunião no Google Meets e apareceu... Tava a tela, tinha muita gente na tela e a minha carinha tava bem pequenininha ali em cima, né? E aí eu não tava me vendo e uma amiga minha tava e eu tava exatamente aqui. Só que eu tava olhando, tava com fone, ouvindo a reunião e eu lá na minha tela. Gente, ele toma desenhar aqui no quadro. Ele começou a desenhar o Minecraft. E aí uma amiga minha que tava vendo,
eu mandei no WhatsApp pra ela, né? Aí eu disse, mano, acho que eu já vou sair da reunião, que eu tenho uma outra daqui a pouco. Ela, não, por favor. O Aleph desenhando ali tá o melhor dessa reunião. Gente, quando eu olhei, ela fez até um print. Ele desenhando todo o Minecraft e eu lá com a minha cara, né? Eu não tinha visto que ele tava aqui. É magrinho, ele entra aqui atrás, pega o pincel e desenha. Bora lá. Digamos que tenha 100 horas extras aqui, pedido, tá? Sei lá, vamos botar aqui um valor de 10 mil reais de horas extras. Isso aqui eu tô pela empresa, né? O reclamante pediu isso aqui. Vamos dizer que ele não tenha carteira assinada. Carteira assinada não, tá? E aí ele pediu horas extras, ele pediu aviso prévio, que deu aqui o valor X. Aí vamos dizer que ele pediu férias atrasadas, que ele não tinha carteira assinada. Ele liquidou o FGTS dele de 8%, mais 40%. Ele pediu dano moral. Vamos dizer que ele pediu aqui mais 10 mil de dano moral. Tal. Vamos dizer que essa reclamatória deu 60 mil, tá? Estão acompanhando? 60 mil a reclamatória. Aí a gente vai lá, vamos pegar pedido por pedido e vamos analisar. Ele tem como comprovar essas horas? A empresa aqui não tem obrigação de mostrar o cartão de ponto. Ele tem que comprovar essas horas, sim. Então, o ônus da prova aqui é do reclamante, tá? Aí a gente vai dizer, ele pode comprovar? Pode. Pode ser que ele tenha testemunhas. Aí você, pela empresa, você vai caçar essas possibilidades. Você vai dizer para o seu cliente, olha, qual seria a possível testemunha que ele poderia ter? Porque a gente sabe que esposa não pode, parente não pode, vizinho não pode, o dono da banca em frente da casa dele, que via ele sair todo dia de manhã, não pode, a gente sabe disso. E aí o teu cliente diz, doutora, ele trabalhava num turno noturno, sozinho, a única pessoa que poderia ser testemunha dele seria a moça que ainda está trabalhando lá. Trabalha ela e o marido dela, eu acho que ele não vai não. Então assim, a chance dele ter uma testemunha, ela é bem baixa. Pode ser. Aí você pergunta, mas não saiu ninguém da empresa ultimamente? Não, doutora, não saiu ninguém. A última pessoa que saiu é um rapaz que é parente meu, mas ele está trabalhando em outro lugar, não tem. Então as chances de ter uma testemunha viável é pequena. Então aqui é uma questão que estaríamos em dúvida, não é uma coisa certeira, né? O cliente levar essas 100 horas extras aí que ele está pedindo. Aí vamos lá para as outras verbas. A empresa está negando o vínculo? Não, doutora, ele trabalhou mesmo, esse rapaz. É que a gente pediu a carteira dele, ele não levou, e ele era complicado, ele trabalhava à noite, chegava bêbado. Ixi, várias vezes minha esposa foi e ajudou a mulher dele, aquelas histórias, né, enrolada de empresa e trabalhador que tem muito. Tá, então, quer dizer, não estamos negando o vínculo, então vínculo existe, né? Aí pode ser que a empresa diga, ah, mas não era esse tempo todo. Ele não trabalhou de janeiro de 2017 a janeiro de 2020. Ele entrou lá por abril ou maio. Aí tem essa divergênciazinha, né? Não tem problema, tá? Então a gente sabe que vínculo a empresa não vai negar. Se a empresa não vai negar o vínculo, o reclamante não tem que fazer nada sobre o ônus da prova. Se a empresa disser assim, não, eu nunca vi esse cara, ou não, esse cara foi lá uma vez ou duas vezes, prestou um serviço, mas nada mais do que isso. Doutora, não, ninguém vai pagar carteira assinada para esse cara porque ele realmente não trabalhou. Aí é outra história, tá? Aqui no nosso exemplo, a empresa não está negando o vínculo. Então, se ela não está negando o vínculo, o que com certeza vem nessa sentença? O valor do aviso prévio. As férias, o senhor pagou para ele? Doutora, a gente pagou, mas a gente não tem recibo. E se ele está cobrando, e se a gente não conseguir uma confissão em sala de audiência, com certeza eu vou pagar as férias aqui, mais um terço. O FGTS dele, também não pagamos nada não, doutora. FGTS vem. O dano moral, completamente discutível. Ainda mais no valor que ele pediu. Dano moral por não ter assinado a carteira, né? Tem aí jurisprudência de primeira instância
que dá, às vezes, pelo menos aqui no TRT, 11.000, 1.500, mas a grande maioria não considera o dano moral de carteira assinada, a falta de assinatura de carteira como um dano moral efetivo, né? Então, assim, o que então eu tenho certeza que a minha empresa vai ser condenada? Aqui. Tá? Nessas verbas. Eu tenho certeza que esse miolo vem de condenação, tá? Tenho certeza que as verbas vêm. Aí vamos dizer assim, que o total das verbas, pura e simples, aviso prévio, FGTS, 13º proporcional, férias se tiver férias atrasado ou não tiver recibo, vem. Aí vamos dizer que a rescisão mesmo disso aí é R$8.000. Então daqui a minha empresa não foge, porque a sentença vem com R$8.000. A dúvida da testemunha, a dúvida do dano moral, a hora extra noturna, esse monte de coisa eu não coloquei aqui. Lembram? A minha reclamatória é de 60k. Eu aqui sei que menos de 8 eu não vou morrer, tá? E o que ainda vai vir mais aqui? Isso aqui, então, eu sei que é o que eu posso trabalhar com o meu cliente, empresa. E eu ainda vou dizer para ele o seguinte: olha, cliente empresa, em sentença, menos do que isso não vem, tá? Pode vir mais, pode ser que ele consiga, de uma forma ou outra, comprovar uma hora extra, pode ser que ele leve um adicional noturno, mas mesmo que ele não leve nada, que ele não prove mais nada além disso, o que vem mais aqui? Custas, que é a empresa que vai pagar, porque o reclamante com certeza vai conseguir comprovar a justiça gratuita, e as contribuições previdenciárias. Aí vai lá, recolhimento de IR, vem toda aquela tributação embaixo, que essa daqui eu não vou mexer, tá? Vou só focar aqui nas custas e contribuições previdenciárias, que é o INSS. Tá? Vem mais coisa na sentença, lógico, tem outros recolhimentos. Mas o que eu quero que o meu cliente veja? Ah, e aqui eu também vou focar nos honorários do advogado do reclamante, que ele vai vir em 5% até 15%, tá bom? Então, assim, se a gente der uma sorte muito grande, a gente empresa, e a sentença vier exatamente em cima das verbas rescisórias, só por ser sentença, ainda vai vir isso aqui, mais a atualização de 1% ao mês, desde a data do protocolo. Tá? Honorários eu botei aqui, Ana, 5 a 15%, tá? Vamos colocar aí, sei lá, cadê minha calculadora? Vocês estão com calculadora aí? Cadê a minha, gente? Tá aqui. Tá? Vamos lá, eu calculei aqui 8.000, 5% ainda vai dar R$400. E aqui ainda tem juros de 1% ao mês, desde a data do protocolo, tá? Então, vamos dizer que hoje é 28 de maio, se ele protocolou isso bem antes da pandemia, sei lá, em outubro do ano passado, já tem desde outubro até maio, sei lá se a sentença vai sair em maio, para correndo os juros, tá? Então, o que eu vou dizer para o meu cliente empresa? Olha, qualquer coisa próximo de R$8.000 tá ótimo pra gente. Qual é a outra vantagem do acordo? Honorários fora, a não ser que você acorde em acordo mesmo, tá? As custas vão continuar 2%. Muitas vezes a gente consegue em conciliação, principalmente se você pedir para o Sejusc, consegue isentar dessas custas, tá? E contribuição social. A contribuição social é um pouco mais complicada, mas de qualquer forma, mesmo sendo um acordo, vai entrar aqui em cima, tá bom? Mas aí aqui não vai ter os juros de 1% e não vai ter aqui os honorários. E a melhor parte de tudo, esse valor aqui pode ser parcelado. E esse parcelamento é sem juros. Simplesmente pega, divide em 8 parcelas iguais de R$1.000. Então, tudo isso tem que ser explicado para o cliente empresa. E analisando, vocês entenderam aqui? Digam aí para mim, ficou claro aqui? Tá?
Então, quer dizer, só de você ter... Isso quer dizer que a empresa vai conseguir fechar um acordo em 8 mil? Não, pode ser que não. Pode ser que aqui a gente só consiga fechar em 10K, pode ser que a gente feche em 6. Depende, tá? Aí tem técnicas, gente, de persuasão, tem técnicas de você, da maneira que você fala, a maneira que você coloca, a empatia, tem a necessidade das partes também, tá? Isso daqui, mas só que aí você já tem um norte. Uma reclamatória de 60K. E aí você já não tá mais tão perdido, já dá pra dar uma luz. Gente, e normalmente eu acerto acordo em cheio. Eu olho e digo, aqui ele só aceita 12. Não tem como, a gente vai fechar em 5, eu já deixo avisado. 12 ele fecha. Porque a gente sabe, não é milagre, tá? A gente olha aqui o ônus da prova, avalia testemunhas, e aí o quê? A audiência trabalhista é ao vivo, né? Então a gente tem que chegar lá no dia e ver, de repente ele aparece lá com 3 pessoas. Aí a gente pergunta do cliente empresa, quem são as 3 pessoas? Não, é a mulher dele, a vizinha da frente e a mãe. Tem testemunha ali dentro, pode até ser que ele ache que sejam ali testemunhas, mas não são, tá bom? Conseguiram entender isso aí? Ficou claro? Agora, bora passar aqui se você está pelo reclamante, tá? A análise, amigos, é mais ou menos a mesma, tá? Empregado. Vamos dizer que você quer aprovar, você está pedindo hora extra, você está pedindo verbas, você está pedindo adicionais e você está pedindo dano moral. Tá? Tudo isso aqui você somou e deu 50 mil reais a sua reclamatória. Mesma coisa. Aí você vai analisar com o seu cliente empregado. Hora extra, a gente consegue provar? Olha, a gente tem uma testemunha boa que ela prova 12 meses de hora extra. Então a gente faz o cálculo. 12 meses de hora extra, vamos dizer que dê 1/3 desse valor aqui que você pediu. Então já é 1/3 desse valor, vamos dizer que seja 2 mil reais que você pediu aqui, tá? Deixa eu jogar pra cá, senão não vai dar pra gente ver. Tá? Então vamos dizer que de hora extra você analisou a prova que você tem, que é uma testemunha boa, ela trabalhou com seu cliente apenas 12 meses, e isso você fez a conta que vale a 2 mil reais, aqui o pleito de hora extra, tá? Lógico, tem um reflexo nas horas extras, aí a gente tem que fazer esse cálculo também, ele vem pra cá, sei lá, vamos dizer que dê 3.500 aqui, com os reflexos, tá bom? Tá. Aí vamos ver os outros que você pediu. Verba, ele tinha carteira assinada? Não, ele não tinha carteira assinada. Vamos usar aqui o exemplo mesmo que eu dei para a empresa, ele não tinha carteira assinada. Se ele não tinha carteira assinada, então essa reclamatória tem 2 missões. A primeira missão dela é provar o vínculo, depois do vínculo, as verbas, que é meio automático, né? Mas dependendo da verba, ela tem que ser totalmente comprovada, tá bom? Se ele não tem vínculo, ainda tem a questão da data de entrada, que sempre é confusa, tá? Então, se ele não tem vínculo, você ainda tem que analisar. A empresa vai negar o vínculo ou não? Aline, pode ser que eles neguem o vínculo. Se eles estão negando o vínculo, tudo fica sub júdice. E aí o teu ônus da prova, o dever que você tem que provar é maior, então o valor do teu acordo vai diminuir, na tua perspectiva, do teu cálculo. Mas aí, para facilitar aqui nosso entendimento, vamos dizer que ele tinha carteira assinada, tá? Que ele até recebeu uma rescisão lá, mas não pagaram tudo. Então aqui, se ele tinha carteira assinada, CTPS ok, com certeza o juiz vai deferir o aviso prévio, o 13º, as férias atrasadas, isso aqui é certo. Então vamos dizer que aqui dê 5 mil reais, tá? Então o nosso acordo mínimo aqui para esse reclamante, eu sendo advogada do reclamante, vai ser 5 mil reais que eu sei que vem nas verbas, mais os 3.500 dessas horas extras com a testemunha. Eu sempre, gente, acho hora extra, nunca é assim 100% certo, tá?
Então, por exemplo, aqui eu sei que está dando 8.500. Eu vou considerar aqui uns 6. Porque a gente nunca sabe o que vem de uma testemunha, tá bom? Então, essa análise, com certeza, dá pra gente fazer. E aí, o que mais que eu analiso aqui? Aqui eu vou analisar a necessidade do cliente. Por quê? Porque tem gente que tem uma necessidade daquele valor alimentar extremamente urgente. Tem gente que não. Tem gente que diz, não, doutora, eu já consegui outro trabalho, tá tranquilo, minha esposa trabalha, meu marido trabalha, alguma coisa nesse sentido, e eu posso esperar. Isso é muito importante, a gente saber o timing do cliente. A gente tem que saber, porque tem cliente que tem uma necessidade absurda. Então, assim, meu posicionamento, eu acredito que o advogado, ele é o responsável técnico ali, mas o processo, ele é do cliente. Então, você tem que ver, às vezes, para você, advogado, vale a pena esperar 3, 4, 5 anos para esse processo voltar do TST. Às vezes, para aquele cliente, não. Sabe lá se ele vai estar vivo amanhã. Sabe lá se ele tem uma esposa fazendo um tratamento de câncer, um filho deficiente, melhor para ele fazer um acordo agora. Então, eu entendo que essa necessidade tem que ser levada em consideração, tá bom? Dica prática de macaca velha de sala de audiência. Vamos lá na sala de audiência, bacana, bacana, todo mundo lá. Fechamos ali o acordo? Fechamos, nossa, tá ótimo. Então, você pega um papelzinho, deixa eu pegar aqui só pra você ver, tá? Você pega uma folha, eu sempre tenho dentro da minha agenda, dentro da pasta do cliente, eu gosto de levar pasta de papel às vezes. E aí você vai pegar e fazer uma declaração rapidinho. Eu, fulano de tal, declaro que entendi o acordo e aceito receber R$8.000 em parcelas de 1.000, blá, blá, blá. E ele dá um ciente, tá? Eu faço isso, gente. Olha, eu não advogo muito para reclamante hoje, eu advoguei muito para reclamante. Mas eu faço isso. Porque depois vem por exemplo, se você faz acordo sobre verbas. Olha, você pediu hora extras e verbas. E aí a hora extra, você que é advogado sabe que não vai rolar. Porque ele não tem testemunha, a testemunha que ele trouxe é a mulher dele, blá, 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 blá. Aí, só que isso pra você é claro, pro cliente não. Aí você pega e diz assim, olha, a gente vai fazer um acordo aqui sobre as suas verbas e vai dar R$5.000. Na cabeça dele, pode ser que ele entenda que o acordo é sobre as verbas e que depois ainda vem a hora extra. Tá? Eu já vi muitos colegas com esse problema, muitos colegas. Então, amigos, outra coisa, sobre custas, tá? E o recolhimento previdenciário do INSS, o que vocês podem fazer? Por exemplo, outro dia eu fechei um acordo em 14 parcelas. Gente, isso é mais de um ano, tá? Era um processo longo, um valor alto, fechamos em 14 parcelas. O que acontece ao final de 14 parcelas? Muita coisa acontece. Pode ser que no meio desse acordo vire uma execução, pode ser que a pessoa que estava responsável por aquele acordo tenha alguma doença e não esteja mais lá. É muita coisa. E depois de 1 ano e 2 meses, que são 14 parcelas, pode ser que o preposto que autorizou aquilo ali não esteja mais na empresa. Então, normalmente eu peço para que o conciliador deixe dentro do acordo por extenso o valor das custas e dos recolhimentos previdenciários. Porque aí na hora lá do acordo quente lá, eu já tento uma isenção aqui. Eles conseguem fazer se ela é verba de natureza salarial ou se ela é verba de natureza indenizatória, tá? Isso aí é possível. Não é foco da nossa aula aqui, esse entendimento, mas existe e vocês conseguem fazer em sala de audiência. Então, o que eu pedi? Eram parcelas... 14 parcelas. Aí o que eu pedi? Digo, olha, a vara consegue deixar o recolhimento das custas e do INSS para 30 dias após a última parcela? Faz parte do acordo. Geralmente eu consigo. O pior que eu consigo aqui, eles dizem, doutora, 30 não, 10 dias. Porque dá no mesmo, né? Porque se eu tenho uma parcela para vencer dia 8 de maio, de R$3.000 de acordo, aí depois, 10 dias, dá 18 de maio, mais R$3.000 de INSS, de contribuição, é muito alto. Então, por isso que eu sempre peço
para que seja feita o recolhimento 30 dias após a última parcela do acordo. Peguem essa dica. Essa dica aqui meio que já valeu você ter vindo até aqui, tá bom? Porque muitas vezes o que acontece? O advogado da empresa não avisa para o cliente que após o acordo ainda tem custa, que a gente recolhe na guia do GRU, e ainda tem INSS, que a gente recolhe em qual guia? Nas guias de GPS. Isso daqui, para muita gente, é uma confusão muito grande recolher essas guias. Para facilitar o serviço de vocês, eu fiz um passo a passo num PDF. Eu deixei lá no grupo do Telegram. Quem ainda não tem o Telegram, baixe o Telegram e procure o nosso grupo, Cafeinados. Cafeinados é o meu grupo lá do Telegram. Baixem o Telegram. O Telegram é ótimo. A gente tem que começar a usar mais o Telegram. Lá no Telegram, se você for lá na carinha do grupo, tipo como se fosse ver as configurações, você vai ver arquivos. E arquivos tem documentos, tá? E tá tudo lá. Tem passo a passo, tem material aí do Covid, negócio de acordo individual, adiantamento de férias, banco de horas. Já deixei muita coisa lá. E o último material que eu deixei lá, o mais recente, foi esse aqui, tá? Como fazer o preenchimento das guias de GPS. Toda sentença trabalhista ou no final do acordo, o advogado da empresa vai ser notificado. Comprove o recolhimento das contribuições sociais em 5 dias, em 10 dias, sob pena de execução. É isso aqui que vocês têm que fazer, tá? Aline, como é que eu vou saber? Normalmente, na sentença ou lá no acordo, sei lá, o que vocês fizerem, já vai vir esse valor, tá? Já vai vir esse valor. Custas, a mesma coisa. É só ir lá e olhar, tá bom? Mesma coisa. E eu deixei um passo a passo em PDF. O do GPS já está lá. O das custas eu vou deixar logo aqui após a live. Então, corram lá pro Telegram, pro Cafeinados e já baixem esse material. Gente, eu coloquei... Eu printei a tela, botei uma seta, botei o código que a gente tem que preencher para ser guia de recolhimento de acordo trabalhista. Então, tá muito mamão com açúcar lá, tá bom? No Cafeinados. Então, isso daqui, o advogado de empresa tem que informar para o cliente dele, que é o acordo, custas, mais contribuições sociais que vão vir aí, tá bom? Isso daqui ele vai ser feito. Por quê? Porque depois de 10, 15 parcelas, o que acontece? O cliente diz assim, doutora, e as contribuições sociais são altas. Às vezes elas ficam maior do que o valor de uma parcela. Aí depois que vocês pegarem jeito com acordos, vocês vão ver que o juiz diz assim, doutora, aqui na vara a gente isenta. Já ouviram isso? Falem comigo. Doutora, aqui na vara a gente isenta. Então, às vezes, a gente fica naquela, o acordo é 5 mil, não, é 7 mil, não, é 5 mil, é 7 mil. Aí, às vezes, o conciliador ou o juiz entra na sala e diz, doutora, aqui a gente isenta. Quando ele isenta, é porque ele consegue eliminar ou deixar ela numa taxa muito mínima as contribuições sociais. Então, num acordo alto, por exemplo, esse meu acordo aí de 14 parcelas, contribuições sociais era quase 3 mil reais. 2.800 e pouco. Existe, Mônica, existe essa possibilidade de isenção, tá? Às vezes eles não conseguem isentar integral. Aí parece que ela fica numa faixa de 110, 120. Agora eu já não lembro, um negócio assim, tá? Mas existe e a gente tem que fomentar essa pergunta. Eu sempre pergunto. Por exemplo, a gente tá em dúvida. É um acordo de 5 ou de 7 mil. Se a vara isenta, porque pro bolso da empresa, gente, vai sair o total. Então o dono da empresa não quer saber se é pro bolso do cliente, se é pro bolso da União, se é pro bolso do INSS, ele não quer saber. Ele quer saber, doutor, quanto é que eu vou ter que desembolsar o todo? Não era 5 mil que nós fechamos um acordo, agora é 8? Aí você fica numa situação difícil, tá bom? Então o cliente tem que saber que tem custas mais contribuições sociais desse acordo. Se for sentença, tem mais um monte de coisa. Isso daqui eu estou falando do acordo, tá? Sentença tem mais um monte de coisa.
E aí, quando você está lá e de repente a vara diz, doutora, a gente isenta. Se a gente isenta, significa que se eu fechar um acordo de 5 mil em 5 parcelas de 1.000, aí eu só vou ter os 2% das custas. Ah, tá. Então aquele valor de mais 700 e pouco, 800 reais que eu ia gastar aqui nas contribuições sociais, eu posso jogar ele para dentro do acordo. Vocês entenderam isso? Me deem aí a mãozinha para dizer se vocês estão entendendo ou não. Isso aqui é super importante, gente. Isso daqui faz você ganhar dinheiro em acordo, porque você fica com essa visibilidade. E você não fica com aquela dor no coração, né? De saber, pô, será que eu fiz a coisa certa? Gente, vou contar um negócio pra vocês. Quando eu comecei, eu tinha tanto medo de tomar uma decisão dessa aqui. Gente, vou falar um negócio pra vocês. Às vezes eu me pego dando aula de um negócio desse e eu fico assim bem baixinho falando com Deus, porque Deus vê tudo na vida da gente, né? Eu digo, cara, o cara lá de cima gosta de mim, olha, porque às vezes eu me emociono de ver que eu tô aqui passando pra vocês, ajudando vocês com uma coisa que eu me tremia mais do que vara verde pra conseguir fazer, sinceramente. Eu tinha muito pavor de fazer acordo, muito pavor de fazer acordo. Vocês sabem o que eu chegava a pensar? Tipo assim, véspera de uma audiência, eu chegava a pensar, meu Deus do céu, como esse cliente é azarado. Como ele é azarado porque ele caiu logo comigo. Gente, eu não sei nada, eu não sei fazer acordo, eu tenho medo de sala de audiência. E aí eu pensava, meu Deus, esse cliente poderia pegar qualquer advogado na cidade, ele deve ser muito azarado, porque ele caiu aqui comigo. Pra vocês verem o nível da minha insegurança. Nível da minha insegurança, tá? E aí, lógico, dentro de um acordo, dentro de uma sala de audiência, tem muitas técnicas de você entrar, ou sentar, ou ficar em pé, a sua postura. Não fiquem no celular, o cliente tem que saber que você está ali por ele. Se você sabe precificar seus honorários, as horas que você paga em uma sala de audiência, elas estão pagas. Então trabalhe. Lembrando, seu marketing, a gente vive disso. Não se enganem, a sala de espera da audiência é o melhor marketing que você pode fazer, estando você do lado do preposto ou do cliente. Quantas vezes já terminei uma audiência de cliente reclamante e as testemunhas todas querem ter contato? Ah, não, vai com ela, vai com ela, vai com ela. Quantas vezes já não terminei uma audiência com empresa e o preposto chega lá, te elogia, te elogia, te elogia e você vai lá pra cima dentro da empresa. Gente, não percam tempo de vocês desprezando essas situações. Olha, não chegue em sala de audiência, é muito feio você chegar em sala de audiência, o cliente lá jogado e você lá, tô dentro. E ri, e vai lá pra... Você sabe que você tá falando alguma coisa ali, pessoal, e o cliente tá lá abandonado, ele está se sentindo abandonado. Se você faz audiência todo dia, você conhece aquilo ali, ai, não, gente, eu sei que nessa sala de acordo não tem nada. O cliente não sabe, ele tá perdido. Fórum é uma coisa angustiante para quem não tá lá todo dia. Estar em um fórum trabalhista, então, tanto para o empregado como para o empregador, não é uma situação confortável. As salas de audiência, elas são frias, dá uma agonia de estar lá dentro. Oh, meu amigo, muito obrigada. Você tá aí, tão lindo esse nosso presidente. Obrigada, meu amigo. Tá? Então, assim, dê conforto, dê colo ao seu cliente, sabe? Avise para ele, olha, nós vamos entrar, existe uma cadeira de um lado e uma do outro, o senhor se sente ao meu lado, caso o senhor precise falar comigo, não tem problema, só pode vir baixinho e falar comigo, só fale quando o senhor tiver autorização para falar. E eu sempre digo, não pegue corda da outra parte, porque tem vezes, né, que tá bem, assim, difícil o relacionamento das partes. E aí... tanto o preposto, ou o dono da empresa, dá chaveco, e sabe, faz aquelas piadinhas de mau gosto, xinga indiretamente, fingindo que tá falando com o advogado. Eu já passei muito por isso. Eu puxo a atenção, puxo a orelha do meu cliente, digo, se comporte, se você tá numa sala de audiência, não faça isso. Então eu aviso logo, não pegue corda. Pro reclamante eu faço a mesma coisa. E aí o que eu vejo? Advogados que abandonam seus clientes. Você acha mesmo que o teu cliente que foi abandonado em sala de audiência, ele vai te indicar para alguém? Não vai, gente. Olha a Vivi aqui.
Isso é horrível. Sempre vou em audiência quando eu estou com espaço na agenda. Eu amo audiência. Eu também amo audiência. Gente, audiência é um marketing pessoal incrível. A gente consegue cliente na porta do fórum, andando pelos corredores, só deles te verem ali todo dia. Existem técnicas para você entrar, com quem você vai falar, que lado. Você dá aquele conforto emocional tão grande para o cliente que ele sai da sala de audiência dizendo, por mais que a audiência não tenha sido boa, sabe o que ele vai dizer? Doutora, foi exatamente como a senhora disse. Isso é confiança. Amigos, foquem no cliente, não no processo. Você pode perder o processo e ganhar o cliente. Vocês entendem isso? Você perdeu aquele processo e você ganha o cliente. Ele, mesmo que você perca, ele te dá um abraço no final. Agora não pode mais abraçar, né? Mas enfim, antigamente, ele te dava um abraço no final da audiência e dizia, doutora, muito obrigada, eu vi a sua dedicação. Realmente a senhora explicou pra gente que as chances da gente ganhar aqui realmente eram muito pequenas. A senhora avisou que essa testemunha não ia vir. Nós achamos que ela viria. Vocês estão entendendo? É isso que o cliente quer, esse conforto. Gente, às vezes, quando tem... E outra coisa... Nossa, é tanta coisa para falar, gente. Existe um mapeamento. Eu faço um mapeamento dos juízes. Agora tem juiz novo aqui, ele tá meio atrapalhado, meu mapeamento. Mas, por exemplo, olha só como uma coisa tá ligada à outra. Eu tava ensinando outro dia isso aí para as meninas no café. Se tiver alguém do cafeína aí, pode falar. Funil. Como é que a gente trabalha funil, técnica do funil, para a gente achar nosso nicho aqui, nossa área? Eu trabalho com direito do trabalho. Aí vai descendo o funil, eu trabalho com empresas. Vai descendo o funil, eu trabalho com pequenas empresas. Qual é lá dentro do funil? Ah, achei meu nicho de clientes. É para eles que eu trabalho. Ah, então tá. Depois que eu já entendi qual é o meu nicho de clientes, eu já entendi para quem eu vendo. Se é para ele que eu vendo, eu estou fazendo o meu marketing desde a hora que eu falei com ele pela primeira vez. Porque se ele está dentro do meu nicho, ele me traz mais pessoas. E é aí que a roda roda. É aí que começa você já não ter mais espaço na sua agenda. Então, desde o início que você atendeu esse cliente, usando ali a sua técnica do funil, você já deixou claro quais seriam as chances desse processo. Ah, Aline, você tem bola de cristal? Não. Mas o que é que eu faço? Eu me dou o trabalho de mapear as varas. E a gente vai já encerrar, né? Eu vou mapear a vara. Aqui no TRT 11 eu tenho 19 varas. Se eu fiz a técnica do funil, com certeza o tamanho de assuntos que eu protocolo, ele não é gigante, ele é pouco. Então eu consigo mapear esse assunto nas 19 varas. O que é isso? Eu sei que o juiz da primeira vara decide dessa forma, o juiz da segunda decide dessa, e aí eu sei como é que o meu tribunal decide isso. Ah, essa é a tal da bola de cristal. É isso que a gente vende. Então eu sei, olhando, gente, hoje chega uma reclamatória na minha mesa, advogando para a empresa, o preposto imprime a reclamatória. Só de eu olhar de cima e já saber quem é a empresa e olhar o finalzinho do processo, saber a vara, eu já sei no que vai dar. Eu não conto logo de cara pro cliente, mas no fundo eu já sei no que vai dar, tá? Então tudo isso aqui é importante. Aí se minha audiência cai lá aqui na segunda, terceira, quarta vara, eu sei quem é o juiz titular. Aí pode ser que ele não esteja substituto, eu vou lá pro site, ver se houve movimentação, vou lá pros meus grupos. Gente, vocês sabem quem tá na terceira vara? Ah, eu fiz uma audiência hoje, quem tá lá é o fulano. Ah, bacana. Então a chance dele pegar são grande. Tem vara que divide processo par e ímpar para juiz titular, juiz substituto. Tudo isso a gente aprende no mapeamento de vara. Pode ser feito em primeira instância e segunda instância. E aí eu já sei. E tudo isso vai me ajudar a chegar o quê? No valor que eu vou dizer para esse cliente. Além do valor, eu já consigo mapear a sala de audiência. Por exemplo, eu sei que aqui o juiz é uma pessoa super legal, que ele vai entrar, vai conversar, super educado, que ele faz uma audiência organizada. Em compensação, eu sei que aqui é um juiz altamente estressado, grosso, sem paciência. Ele grita com todo mundo, entendeu? Eu já aviso o meu cliente. Eu vou dizer, olha, aquele juiz de lá, ele é assim, ele é muito bom, inteligente, ele dá umas sentenças muito bem fundamentadas, mas ele é um pouco estressado e tal. Lógico, se isso tudo não for interferir nas minhas prerrogativas, se isso tudo não for interferir no mérito do meu processo, tá, gente? Eu tô falando de uma forma geral. Então, quer dizer, só de você narrar aquele filme,
e o cliente sair de lá e ter acontecido igualzinho você falou, você já ganhou a confiança do cliente, tá? Amigos, o Instagram vai já terminar, gente. Eu espero que tenha sido útil para vocês. O material tá lá no Telegram. Corre lá pro Telegram, grupo Cafeinados, que já tem o material em PDF lá. E eu vou deixar o outro material sobre a GRU, tá bom? Um beijão para vocês. Essa live vai ficar disponível. Tchau!